Urologista alerta. Uno erro ao beber água. Arruína sua ereção aos 60 pais. Dr. Miguel Srouji Mecouro. Capítulo 1. O erro que ninguém te conta. Você provavelmente já ouviu milhares de vezes que precisa beber água. 2 litros por dia, 8 copos, mantenha-se hidratado. Mas existe um erro crítico que a maioria dos homens acima dos 60 anos comete ao beber água. E esse erro está silenciosamente destruindo sua capacidade de ter e manter ereções. E não estou falando sobre beber pouca água. Sou o Dr. Miguel Srouji, urologista com mais de 40 anos de experiência, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e ao longo de décadas, tratando milhares de pacientes, identifiquei um padrão preocupante. Homens que deveriam ter função sexual saudável para sua idade estão apresentando disfunção erétil progressiva, e quando investigamos profundamente, descobrimos que a forma como bebem água está contribuindo significativamente para o problema. O erro é aparentemente inofensivo, algo que você provavelmente faz todos os dias sem pensar 2 vezes. Mas os efeitos acumulativos ao longo dos anos são devastadores para a sua saúde vascular e, consequentemente, para a sua ereção. Antes de revelar exatamente qual é esse erro, preciso que você entenda a conexão fundamental entre hidratação adequada e função erétil. Uma ereção não é apenas uma questão psicológica ou hormonal. É fundamentalmente um evento vascular. Sangue precisa fluir rapidamente para o pênis, enchendo os corpos cavernosos sob alta pressão. Qualquer coisa que comprometa sua saúde vascular compromete sua ereção. E a forma como você bebe água, surpreendentemente, tem tudo a ver com a saúde de seus vasos sanguíneos. Vamos entender por quê. Capítulo 2. A biologia da ereção. Para entender por que hidratação importa tanto, você precisa conhecer o básico de como funciona uma ereção. Quando você se sente sexualmente estimulado, seu cérebro envia sinais através do sistema nervoso que chegam ao pênis. Esses sinais provocam a liberação de óxido nítrico nas paredes dos vasos sanguíneos que alimentam o tecido erétil. O óxido nítrico causa relaxamento da musculatura lisa dos vasos e dos corpos cavernosos do pênis. Esse relaxamento permite que sangue flua rapidamente para dentro do tecido erétil. Simultaneamente, veias que drenam sangue do pênis são comprimidas, aprisionando o sangue dentro dos corpos cavernosos. O resultado é uma ereção firme capaz de penetração. Esse processo depende crucialmente de 3 fatores: sistema nervoso funcionando corretamente, produção adequada de óxido nítrico e vasos sanguíneos saudáveis e flexíveis. Qualquer problema em qualquer um desses componentes resulta em dificuldade de ereção. E aqui está o ponto crítico. A saúde vascular é extremamente sensível ao estado de hidratação do seu corpo. Quando seu corpo está cronicamente desidratado ou hidratado de forma inadequada, seu sangue fica mais viscoso, mais espesso. Isso aumenta a resistência ao fluxo, forçando seu coração a trabalhar mais e danificando o delicado revestimento interno de seus vasos sanguíneos, o endotélio. O endotélio danificado produz menos óxido nítrico. Menos óxido nítrico significa pior relaxamento vascular. Pior relaxamento vascular significa ereções fracas ou ausentes. Mecouro. Capítulo 3. O erro revelado. Água em horários errados. Aqui está o erro que está arruinando sua ereção. Você está bebendo a maior parte da sua água durante o dia, especialmente durante ou logo após as refeições, e praticamente nada nas horas estratégicas da noite e manhã. Parece inofensivo, mas os efeitos são devastadores para sua função sexual aos 60 anos ou mais. Durante as refeições, beber grandes quantidades de água dilui seus sucos gástricos, prejudica a digestão e interfere na absorção de nutrientes críticos para a função erétil, como zinco, magnésio e vitaminas do complexo B. Além disso, beber muito durante o dia e parar completamente à noite leva a um ciclo de desidratação noturna que você nem percebe. Enquanto você dorme, seu corpo continua perdendo água através da respiração e transpiração. São 7, 8 horas sem nenhuma reposição de líquidos. Você acorda cronicamente desidratado todas as manhãs. Seu sangue está no seu estado mais viscoso. Sua pressão arterial dispara logo ao acordar, um fenômeno conhecido como surto matinal.
parcialmente causado por desidratação. Para homens acima dos 60, isso é especialmente problemático. Ereções matinais mediadas por testosterona e ciclos REM do sono requerem fluxo sanguíneo ótimo. Se você está desidratado, essas ereções espontâneas ficam fracas ou desaparecem. Com o tempo, a falta de ereções regulares leva à atrofia do tecido erétil, um processo conhecido como fibrose dos corpos cavernosos. É um ciclo vicioso. Menos ereções levam à pior capacidade de ter ereções. Ozeus. Capítulo 4. A ciência da hidratação estratégica. Estudos cardiovasculares demonstram que viscosidade sanguínea segue um ritmo circadiano, sendo mais alta nas primeiras horas da manhã. Não coincidentemente, infartos e derrames acontecem com maior frequência entre 6 e 10 da manhã. A desidratação noturna contribui significativamente para esse fenômeno. O mesmo princípio se aplica à microcirculação do pênis. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam homens por mais de uma década e descobriram que aqueles que mantinham hidratação constante durante 24 horas, incluindo o consumo estratégico de água antes de dormir e ao acordar, tinham taxas significativamente menores de disfunção erétil comparados àqueles que concentravam hidratação apenas durante o dia. O mecanismo é direto. Manter volume sanguíneo ótimo e viscosidade baixa protege o endotélio vascular. O endotélio saudável produz óxido nítrico adequadamente. Óxido nítrico adequado significa vasodilatação eficiente. Vasodilatação eficiente significa ereções fortes. É uma cadeia de eventos onde a hidratação é o primeiro elo. Além disso, desidratação crônica aumenta a produção de angiotensina II, um hormônio vasoconstritor. Vasoconstrição é exatamente o oposto do que você quer para uma ereção. Ela também aumenta estresse oxidativo, danificando células endoteliais e reduzindo ainda mais a produção de óxido nítrico. Cada noite de desidratação é um microtrauma vascular que se acumula ao longo de anos. Doramil, capítulo 5. O protocolo correto de hidratação. Então, qual é a forma correta de se hidratar para proteger e restaurar sua função erétil? Primeiro, evite grandes quantidades de água durante as refeições. Limite-se a meio copo se necessário. Isso preserva a eficiência digestiva e a absorção de nutrientes essenciais para a saúde sexual, como o zinco, que é crítico para a produção de testosterona. Beba a maior parte da sua água entre as refeições. Uma boa regra é beber um copo completo de água 30 minutos antes de cada refeição. Isso não interfere com a digestão, prepara seu sistema digestivo e contribui para a melhor saciedade. Ao longo do dia, entre refeições, mantenha a hidratação constante com pequenos goles, não grandes volumes de uma vez. Aqui está a parte mais importante. Aproximadamente 1 a 2 horas antes de dormir, beba um copo completo de água. Eu sei, você foi ensinado a vida toda a não beber antes de dormir para evitar acordar à noite para urinar. Mas para homens acima dos 60, os benefícios vasculares superam largamente o inconveniente de uma eventual ida ao banheiro. Ao acordar, antes mesmo de qualquer outra coisa, beba imediatamente 1 a 2 copos de água em temperatura ambiente. Isso reidrata rapidamente seu corpo após o jejum noturno, reduz viscosidade sanguínea, abaixando o risco cardiovascular matinal e restaurando as condições para ereções matinais saudáveis. Espere 30 minutos antes do café da manhã para permitir absorção ótima. Capítulo 6. Qualidade da água. Também importa. Não é apenas quando você bebe, mas o que você bebe. A água da torneira em muitas cidades brasileiras contém cloro, fluoreto em excesso e, preocupantemente, microcontaminantes como resíduos farmacêuticos, incluindo hormônios sintéticos de anticoncepcionais que não são completamente removidos pelas estações de tratamento. Esses microcontaminantes hormonais, mesmo em quantidades minúsculas, têm efeitos de desregulação endócrina. Estudos mostram que exposição crônica a estrogênios ambientais está associada à redução de testosterona e piora da função erétil em homens. Investir em um bom filtro de água ou consumir água mineral de qualidade é um investimento direto na sua saúde sexual. Evite água gelada, especialmente em grande quantidade. A
água muito fria causa vasoconstrição reflexa e pode chocar o sistema digestivo. A água em temperatura ambiente ou levemente fresca é absorvida mais rapidamente e não provoca estresse no sistema vascular. Para sua hidratação noturna e matinal, temperatura ambiente é ideal. Também preciso alertar sobre bebidas que parecem hidratar, mas na verdade desidratam. Café, chá preto, refrigerantes e especialmente álcool têm efeitos diuréticos. Eles fazem você urinar mais do que o volume de líquido que contém, resultando em perda líquida de água. Se você consome essas bebidas, precisa compensar bebendo água adicional. Uma boa regra é beber um copo de água para cada xícara de café ou copo de álcool. Tuchel, capítulo 7. Sinais de que você está desidratado. Muitos homens estão cronicamente desidratados sem perceber. Sede não é um indicador confiável, especialmente em pessoas mais velhas, cujo mecanismo de sede se torna menos sensível com a idade. Você pode estar significativamente desidratado antes de sentir sede. Então, como saber se você está desidratado? O indicador mais simples e confiável é a cor da sua urina. Urina deve ser amarelo palha claro, quase transparente. Se sua urina é amarelo escuro ou âmbar, especialmente pela manhã, você está desidratado. Se tem cheiro forte, outro sinal de desidratação. Idealmente, você deve urinar a cada 2 a 3 horas durante o dia, produzindo urina clara e abundante. Outros sinais incluem boca seca persistente, lábios rachados, pele menos elástica. Se você pinçar a pele do dorso da mão e ela não volta rapidamente à posição normal, está desidratado. Constipação frequente, fadiga inexplicável e, crucialmente, ereções fracas ou ausentes, especialmente matinais. Dores de cabeça frequentes também podem ser sinal de desidratação crônica. Se você identificar vários desses sinais, seu corpo está gritando por hidratação adequada. A boa notícia é que, implementando o protocolo de hidratação estratégica que descrevi, você verá melhorias em dias. Sua urina ficará mais clara, sua energia aumentará, sua digestão melhorará e, sim, suas ereções começarão a se fortalecer. Amneki, capítulo 8. Casos reais do consultório. Ao longo de minha carreira, vi inúmeros casos onde corrigir padrões de hidratação transformou a vida sexual de meus pacientes. Deixe-me compartilhar um caso particularmente memorável. Sr. Carlos, 68 anos, veio ao meu consultório devastado. Casado há 40 anos, sua vida íntima havia praticamente cessado nos últimos 3 anos. Ele havia tentado Viagra e Cialis, com resultados decepcionantes. Os medicamentos funcionavam parcialmente, mas as ereções eram fracas, insustentáveis para a penetração. Ele estava considerando injeções penianas ou até implante de prótese. Antes de partir para medidas invasivas, fiz uma investigação detalhada de seus hábitos de vida. Carlos bebia 2 litros de água por dia, então pensava que estava bem hidratado. Mas quando perguntei quando bebia, o padrão ficou claro. Grandes volumes durante as refeições, nada à noite por medo de noctúria, e nada pela manhã até depois do café da manhã. Sua primeira urina da manhã era invariavelmente escura e concentrada. Prescrevi o protocolo de hidratação estratégica. Água entre refeições, 1 copo antes de dormir, 2 ao acordar. Também recomendei melhorias na qualidade da água e redução do café. Em 6 semanas, Carlos retornou ao consultório visivelmente diferente. Ereções matinais haviam retornado. Com Cialis, agora conseguia ereções firmes e duradouras. Em 3 meses, ocasionalmente não precisava da medicação. Sua vida sexual foi renascida, simplesmente ajustando quando e como bebia água. Unano, capítulo 9. Hidratação e testosterona. A conexão entre hidratação e função erétil vai além da saúde vascular. Desidratação crônica afeta diretamente seus níveis de testosterona. Estudos mostram que desidratação mesmo leve, perda de apenas 2% do peso corporal em água, aumenta significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Cortisol elevado suprime a produção de testosterona. É um mecanismo evolutivo. Em situações de estresse e desidratação, é percebida como estresse fisiológico. O corpo prioriza sobrevivência imediata sobre reprodução. Produção de testosterona é reduzida, preservando energia e recursos.
Para homens já enfrentando o declínio natural de testosterona com a idade, desidratação adiciona insulto à injúria. Além disso, a síntese de testosterona requer uma cascata de reações enzimáticas que acontecem otimamente em ambiente celular adequadamente hidratado. Enzimas funcionam melhor em meios aquosos específicos. Desidratação altera a concentração de eletrólitos e o pH celular, prejudicando a eficiência enzimática. O resultado é produção subótima de testosterona, mesmo quando as glândulas estão funcionalmente saudáveis. Testosterona não apenas aumenta desejo sexual, mas também é crucial para a saúde do tecido erétil. Receptores de testosterona nos corpos cavernosos mantêm a integridade estrutural do tecido, previnem fibrose e promovem produção de óxido nítrico síntese, a enzima responsável por gerar óxido nítrico. Sem testosterona adequada, o tecido peniano literalmente atrofia. Hidratação adequada é, portanto, indiretamente, mas crucialmente importante para manter testosterona e preservar tecido erétil saudável. Capítulo 10. O papel dos eletrólitos. Beber água pura não é toda a história. Eletrólitos, sódio, potássio, magnésio e cálcio, são essenciais para a hidratação celular efetiva. A água sozinha não entra nas células eficientemente sem eletrólitos para dirigir o processo através de gradientes osmóticos. Beber grandes volumes de água pura pode até diluir perigosamente seus eletrólitos, uma condição chamada hiponatremia. Para homens acima dos 60, que frequentemente tomam medicamentos diuréticos para pressão alta, o equilíbrio de eletrólitos é ainda mais crítico. Diuréticos fazem você perder não apenas água, mas também potássio e magnésio. Deficiência de magnésio, em particular, está fortemente associada à disfunção erétil, pois o magnésio é necessário para a produção de óxido nítrico e relaxamento muscular. A solução não é necessariamente bebidas esportivas comerciais, que geralmente contêm açúcares excessivos e corantes artificiais. Uma abordagem melhor é garantir que sua dieta inclui fontes ricas de eletrólitos, vegetais folhosos verdes para magnésio e potássio, nozes e sementes, abacate e usar sal marinho de qualidade, com moderação, que contém traços de minerais além do sódio. Para a hidratação noturna e matinal, considere adicionar uma pitada de sal marinho e um pouco de suco de limão à sua água. Isso fornece sódio, potássio e melhora a absorção. A água de coco natural, sem açúcar adicionado, também é excelente, rica em potássio e outros eletrólitos. O objetivo é hidratar não apenas seus vasos sanguíneos, mas cada célula do seu corpo, incluindo aquelas críticas para a função erétil. Capítulo 11. Ereções como indicador de saúde geral. Preciso enfatizar algo que digo a todos os meus pacientes. Uma ereção é um barômetro da sua saúde cardiovascular. As artérias que alimentam o pênis têm cerca de 1 a 2 milímetros de diâmetro. As artérias coronárias que alimentam seu coração têm 3 a 4 milímetros. Doença vascular aparece primeiro nas artérias menores. Isso significa que disfunção erétil frequentemente precede problemas cardíacos em 3 a 5 anos. Um homem com ereções fracas aos 60 pode estar caminhando para um infarto aos 65. Disfunção erétil não é apenas um problema de qualidade de vida, é um sinal de alerta cardíaco que não deve ser ignorado. A beleza de melhorar a hidratação é que você está tratando a causa raiz vascular. Você não está apenas melhorando ereções, está protegendo seu coração, cérebro e todos os órgãos que dependem de circulação saudável. Cada copo de água estrategicamente bebido é um investimento na sua longevidade e qualidade de vida. Quando pacientes me perguntam se devem tomar Viagra, eu sempre respondo: Viagra é uma ferramenta valiosa, mas não substitui um estilo de vida vascular saudável. Viagra funciona aumentando o efeito do óxido nítrico que seu corpo já está produzindo. Se seu corpo não está produzindo óxido nítrico adequadamente devido à má saúde vascular, Viagra terá efeito limitado. Corrija a fundação primeiro: hidratação, nutrição, exercício, sono.
Depois, se necessário, medicamentos serão muito mais eficazes. Capítulo 12. Erros adicionais a evitar. Além do erro principal de hidratação que discutimos, existem outros equívocos comuns que prejudicam função erétil. Muitos homens, preocupados com noctúria, restringem líquidos drasticamente à tarde e à noite. Isso piora a desidratação noturna. A solução não é evitar líquidos, mas reduzir irritantes vesicais, como cafeína e álcool, nas horas antes de dormir. Outro erro é confiar em bebidas açucaradas ou sucos industrializados como fonte de hidratação. O açúcar nesses produtos causa picos de insulina e inflamação, ambos prejudiciais para a saúde vascular. Inflamação crônica danifica endotélio, reduzindo produção de óxido nítrico. Se você quer sabor na sua água, adicione fatias de frutas frescas, pepino ou ervas como hortelã. Hidratação saudável não deve vir com carga de açúcar. Muitos também cometem o erro de beber água extremamente gelada, especialmente após exercício. Água gelada pode causar vasoconstrição reflexa e desconforto gastrointestinal. Água fresca ou em temperatura ambiente é absorvida mais rapidamente e não estressa o sistema. No calor, água fresca é aceitável, mas evite gelo em excesso. Finalmente, alguns homens, ao lerem sobre a importância da hidratação, cometem o erro oposto. Bebem quantidades excessivas de água, pensando que mais é sempre melhor. Existe tal coisa como excesso de hidratação, levando à hiponatremia. Para a maioria dos homens, 2 a 3 litros por dia, distribuídos estrategicamente, é ideal. Ajuste com base na cor da urina, clima e nível de atividade física. News. Capítulo 13. Combinando hidratação com outros hábitos. Hidratação adequada é poderosa, mas maximiza resultados quando combinada com outros hábitos vasculares saudáveis. Exercício cardiovascular regular é crucial. 30 minutos de caminhada rápida, 5 vezes por semana, melhora a função endotelial dramaticamente. Durante exercício, você aumenta a produção de óxido nítrico, fortalece seu coração e melhora a circulação por todo o corpo, incluindo para o pênis. A alimentação também é fundamental. Dieta rica em vegetais, frutas, nozes, peixes gordurosos e azeite de oliva, a dieta mediterrânea, está associada a taxas muito menores de disfunção erétil. Esses alimentos fornecem antioxidantes, ômega 3 e outros nutrientes que protegem vasos sanguíneos. Evite alimentos ultraprocessados, excesso de carne vermelha e açúcar, que promovem inflamação e doença vascular. Sono de qualidade não pode ser subestimado. Durante o sono profundo, especialmente durante fases REM, você tem ereções espontâneas que oxigenam tecido erétil e previnem fibrose. Homens que dormem menos de 6 horas por noite têm taxas significativamente maiores de disfunção erétil. Priorize 7 a 8 horas de sono em ambiente escuro e fresco. Gerenciamento de estresse também é crucial. Estresse crônico eleva cortisol, prejudica a testosterona e promove vasoconstrição. Práticas como meditação, respiração profunda, yoga ou simplesmente hobbies relaxantes fazem diferença mensurável. Quando você combina hidratação estratégica com exercício, boa alimentação, sono adequado e gerenciamento de estresse, cria uma sinergia poderosa que não apenas restaura a função erétil, mas transforma sua saúde geral. Capítulo 14. Quando procurar ajuda médica. Implementar o protocolo de hidratação estratégica e outros hábitos saudáveis deve produzir melhorias em semanas a meses. Mas é importante saber quando a disfunção erétil requer avaliação médica, além de mudanças de estilo de vida. Se você tem ereções fracas ou ausentes persistentemente, mesmo após 3 meses de hábitos otimizados, consulte um urologista. Disfunção erétil pode ser sintoma de condições sérias que requerem tratamento: diabetes não diagnosticado, doença cardiovascular significativa, baixa testosterona patológica ou problemas neurológicos. Exames de sangue podem identificar diabetes, colesterol alto ou deficiências hormonais. Ultrassom. Doppler peniano pode avaliar fluxo sanguíneo. Não há vergonha em buscar ajuda. É questão de saúde. Certos sinais requerem atenção imediata. Ereção que não desaparece após 4 horas. Priapismo. Ereção dolorosa.
curvatura peniana súbita ou disfunção erétil de início súbito após trauma. Esses podem indicar emergências urológicas ou problemas estruturais que necessitam intervenção. Também é importante discutir medicações que você toma. Muitos medicamentos comuns afetam função erétil. Certos antihipertensivos, antidepressivos, antipsicóticos e medicamentos para a próstata. Seu médico pode ajustar doses ou trocar para alternativas com menos impacto sexual. Nunca pare medicações por conta própria, mas tenha uma conversa honesta com seu médico sobre efeitos colaterais sexuais. Amirs. Capítulo 15. Medicamentos para disfunção erétil. Quando mudanças de estilo de vida não são suficientes, medicamentos como sildenafil, Viagra, Tadalafil, Cialis e Vardenafil, Levitra, são extremamente eficazes para a maioria dos homens. Esses inibidores da PDE5 funcionam potencializando o efeito do óxido nítrico, permitindo relaxamento mais completo e duradouro do músculo liso nos corpos cavernosos. É importante entender que esses medicamentos não criam ereção do nada. Eles amplificam a resposta erétil natural à estimulação sexual. Você ainda precisa de estímulo sexual e de óxido nítrico basal sendo produzido. Por isso, otimizar saúde vascular através de hidratação e outros hábitos melhora dramaticamente a eficácia desses medicamentos. Tadalafil, Cialis, em dose diária baixa, 5 mg, tem benefícios além de facilitar ereções pontuais. Tomado diariamente, melhora a função endotelial continuamente, pode aumentar ereções espontâneas, e muitos homens reportam melhoria na qualidade de ereções, mesmo sem o medicamento após alguns meses de uso. É uma abordagem que trata a disfunção erétil como uma condição vascular crônica, não apenas um problema agudo. Se medicamentos orais falharem, existem outras opções. Injeções intracavernosas, medicamento injetado diretamente no pênis, dispositivos de vácuo e, como último recurso, implantes penianos. Como urologista, posso afirmar que implantes modernos têm taxas de satisfação acima de 90%. Então, mesmo em casos mais graves, há solução. A mensagem é: não desista. Com a abordagem adequada, praticamente todo homem pode restaurar função sexual satisfatória. Yamaguns. Capítulo 16. O fator psicológico. Embora estejamos focando nos aspectos físicos, não posso ignorar a dimensão psicológica da função erétil. Ansiedade de desempenho é real e devastadora. Um homem tem uma ou duas falhas de ereção, algo que acontece ocasionalmente com todos. Começa a se preocupar, e essa preocupação se torna uma profecia autorrealizável. A ansiedade ativa o sistema nervoso simpático, que promove vasoconstrição, exatamente o oposto do necessário para a ereção. A boa notícia é que melhorar saúde vascular através de hidratação e outros hábitos reduz falhas físicas de ereção, quebrando o ciclo de ansiedade. Quando você sabe que seu corpo está fisicamente preparado, a confiança retorna. Além disso, comunicação aberta com parceira ou parceiro é essencial. Pressão e expectativas não faladas amplificam a ansiedade. Terapia sexual, às vezes individual, mas frequentemente em casal, pode ser transformadora. Terapeutas especializados ensinam técnicas para reduzir ansiedade, melhorar intimidade e recontextualizar sexo como prazer compartilhado, não performance a ser avaliada. Combinar essa abordagem psicológica com otimização física cria os melhores resultados. Também vale mencionar que depressão afeta a função erétil, tanto através de mecanismos psicológicos quanto neurobiológicos. Depressão reduz libido, aumenta a fadiga e altera neurotransmissores envolvidos na resposta sexual. Se você suspeita de depressão, busque tratamento. Antidepressivos modernos, como bupropiona, têm impacto mínimo ou até positivo na função sexual, diferente de gerações antigas de antidepressivos. Dia 10. Capítulo 17. Casos especiais. Diabetes e hipertensão. Homens com diabetes enfrentam desafios particulares. Diabetes danifica nervos, neuropatia diabética e vasos sanguíneos, microangiopatia diabética, ambos essenciais para a ereção. Controle glicêmico rigoroso é absolutamente crucial.